conselheiros, a todas as conselheiras presentes. Sejam todos bem-vindos à sessão ordinária do Conselho Penitenciário, hoje, dia 12 de julho de 2023, 14 horas e 10 minutos. Presentes na forma presencial aqui, os conselheiros Torsten Ferraz, conselheiro Miguel Stadler, conselheira Regina, conselheiro Antônio Knupp e conselheiro Júlio. Presentes também na sessão na forma virtual, conselheiro Iades Prado e conselheiro William Zonato, que nós estamos só aguardando a conexão dele. Assuntos gerais, já passando para o assunto principal, que é o protocolo que envolve o número 16092-799, que é o protocolo que restitui aos conselheiros penitenciários o pagamento do JETOS, em virtude da presença em efetivo comparecimento nas sessões do Conselho Penitenciário. Ele saiu do gabinete que estava parado desde o dia 30 de 6 último e foi diretamente para a Cefa com a informação orçamentária e a adequação de despesa para julgamento agora, reapreciação pela Secretaria da Fazenda. Os canais estive acompanhando cada movimento desse protocolo, todos os conselheiros têm acesso, podem acompanhar ali qualquer novidade, também podem informar a Secretaria do Conselho. Só confirmando, o conselheiro Iara consegue nos ouvir bem? Ok. A palavra está aberta para o conselheiro que queira se manifestar. Também, lembrando do conselheiro André Langoski, ele entrou em licença especial e representando ele aqui na cadeira de suplentes está a conselheira Regina, que assume as funções de titular automaticamente. Então, todos os processos que seriam destinados para o conselheiro André serão repassados automaticamente agora para a conselheira Regina. É uma honra, conselheira Regina. Muito obrigado. Obrigada. Qualquer dúvida estaremos à disposição, se precisar. Bom, sem mais delongas, não tendo quem queira se manifestar, eu já passo a palavra, então, ao conselheiro Miguel, que está aqui presente. Se tiver relatórios de mérito, conselho da comunidade ou de inspeção, possa proferir seu parecer. Fique à vontade de só falar naturalmente, conselheiro, que eu acredito que a gente consiga todo mundo se ouvir aqui. Pois não, senhor presidente, boa tarde, amigos. Nenhum relatório apto a apresentar nessa data, senhor presidente. Está ótimo, obrigado, conselheiro Miguel. Já passo a palavra, então, aqui, sem mais delongas, ao conselheiro Antônio Marcos Knupp. Se tiver relatório de mérito, inspeção ou do Conselho da Comunidade, possa proferir seu parecer. Seja bem-vindo, conselheiro. Boa tarde a todas e todos. Sim, senhor presidente. Vou começar pelo que foi distribuído hoje, um livramento condicional, em nome de Brian Alex. Então, os autos veio para o Conselho, na data de 26 de maio de 2023, para ciência do livramento condicional. Então, esse é o único requisito. Então, ratificamos a informação e nos damos por cientes. Em discussão, os demais conselheiros e aqueles conselheiros que concordam, fazer o sinal do costume, ou erguendo a mão. Gentileza. Está aprovado, conselheiro Knupp. Pode prosseguir, se tiver mais algum, por favor. Sim, senhor. Outro de livramento condicional, em nome de Carlos Ivanovski. O sentenciado requereu livramento condicional e os autos vieram para manifestação. Cumpre os critérios objetivos por ocasião da somatória das penas, em relação à sequência dos autos, até 5.2. Todavia, incorre em nova condenação, comprometendo os critérios objetivos. Então, pugna esse conselho pela revogação do livramento condicional. Em discussão pelos conselheiros presentes e para aqueles que estão na forma online também. Os conselheiros que concordam, erguendo a mão, fazendo o sinal de costume pela aprovação. Está aprovado o conselheiro? Pode prosseguir, por favor, se mais algum. Mais um livramento condicional, em nome de Clóvis Ronaldo de Amaral. Os autos foram remetidos a segredo de conselho na data de 29 de junho, para ciência do livramento. Novamente, ratificamos a informação e nos damos por cientes. Em discussão, todos os conselheiros presentes. Os conselheiros que concordam, fazendo o sinal de costume, por favor. Está aprovado, conselheiro. Pode prosseguir, se tiver mais algum, por favor. De indulto, senhor presidente. Em nome de Luciano Felício Nunes Moreira. O sentenciado requereu indulto com base no decreto 7873 de 2012, que vieram os autos para manifestação. Considerando que na data do decreto, o sentenciado era condenado a 7 anos, 8 meses e 20 dias.
com 2 anos, 7 meses e 14 dias de cumprimento de pena. Como esse tempo, né, esse lapso temporal não cumpre de cumprimento da pena não corresponde aos requisitos exigidos pelo decreto, ou seja, de 3 anos, então há que se considerar que a residência ele não cumpre o critério objetivo. Né? E por ser residente, nos autos que eu colaciono também de 2013 e 2012, então, dessa forma, nós descumprimos todos os critérios objetivos quanto subjetivos, esse egrégio conselho pugna pelo indeferimento. Em discussão por todos os conselheiros presentes, aqueles que concordam, fazendo sinal de costume, por favor. Está aprovado, conselheiro Pinuca. Pode prosseguir, chamamos alguém, por favor. Mais um de mérito, senhor presidente. Em nome de Edson Henrique Mudref Alzemon. O sentenciado requereu indulto com base no decreto 7873 de 2012 também, vieram os autos para manifestação. Quanto aos critérios objetivos, o sentenciado cumpre os requisitos. Todavia, incorre em prática de novo delito, na ação que eu colaciono no número de 2012. Dessa forma, descumprindo os critérios objetivos, pugna este conselho pelo indeferimento. Em discussão por todos os conselheiros presentes, e os conselheiros que concordam, fazer o sinal de costume, por favor. Está aprovado, conselheiro Pinuca. Pode prosseguir. Agora tem um do de relatório de inspeção, senhor presidente. Essa palavra. Os autos 71 de 2023, protocolo 19.958, 525, dígito 8, da cadeia pública de Rio Grande do Sul. Relatório de inspeção prévia da cadeia de Rio Grande do Sul, referente ao mês de janeiro de 2023. Eu colaciono, né, o artigo da LEP, que nos cabe, enquanto conselheiros, inspecionar os estabelecimentos penais para fim de apresentar relatório ao Conselho Nacional de Polícia Criminal. Denota-se do relatório que o funcionamento da unidade opera dentro da normalidade. Quanto à capacidade, a unidade dispõe de 96 vagas e atende 68 pessoas. Vem essa demanda, né, do grupo de trabalho do Departamento Penitenciário, em que tornou a cadeia pública um centro de referência para atendimento de pessoas LGBT no sistema carcerário. Ressaltamos que a cadeia pública de Rio Grande do Sul, por força da portaria 67, de 27 de junho de 2019, torna-se uma unidade de acolhimento de pessoas transgêneras, apesar de constar no relatório do campo outro sítio para fazer referências a essas pessoas. O destaque dá-se também quanto ao tratamento penal dispensado. Haja vista ser uma cadeia hegemonicamente feminina e as revistas são feitas por homens. Informações negligenciadas no relatório e suscitada pelo conselheiro, por compor o grupo de trabalho. Eu trago por força do decreto que foi nomeado, pela portaria 83, de 18 de setembro de 2019. Em face do exposto, opina-se pela homologação do presente relatório de atividade, com ressalva de encaminhamento das informações à direção do DPI e da SESC. Ok, só esclarecendo, o conselheiro Pinuca é da cadeia pública de Rio Branco do Sul. Ok. O decreto ele especifica, poderia só deixar bem claro para os conselheiros o que ele diz com relação à revista, principalmente? Não diz a revista. A cadeia pública de Rio Branco do Sul tornou-se uma cadeia diferente, a construção de uma política pública para atender esta comunidade LGBT. Então, hegemonicamente, é uma cadeia feminina, por estar alocadas lá pessoas trans e travestis. Eu trouxe no relatório, porque não, o conselheiro Foz do Iguaçu, William Zonato, né, essa incidência de revistas, né, tratamento feminino feita por homens. Então, noção essa falta de recurso humano para o tratamento da cadeia. Em discussão por todos os conselheiros presentes e aqueles conselheiros que concordam, fazendo o sinal de costume, por gentileza. Está aprovado o conselheiro que não para. Mais algum? Por hora são esses, senhor presidente. Já distribuíram bastante para ti, né? Teve acesso Você quer já entregar eles? Esses pareceres online, os conselheiros que puderem já fazem voltar no meu protocolo, se for relatório de inspeção do Conselho da Comunidade ou inspeção em loco, e devolve para o Conselho para
devidamente assinado após a aprovação durante a sessão. E os de mérito pode, por gentileza, encaminhar direto no e-mail do Conselho, que daí a gente ajuda, que é o motivo da gente não estar com a estrutura administrativa agora composta, devido à extração das 3 vagas de estágio que tinha junto ao Conselho Penitenciário. Então, a gente vai dar prioridade para os de mérito e para as expressões remotas, e o resto vem o que for possível. Né? Ou aquelas prioridades no sentido de que for determinação judicial e assim por consequência. Os demais a gente vai deixar em segundo plano. Pode falar, veja se o conselheiro William precisa falar alguma coisa. Ok, vou passar a palavra para eles não ergueram a mão ali. Conselheiro William, gostaria de tratar sobre o tema. Seja bem-vindo, primeiramente. Gostaria de tratar sobre esse tema que o conselheiro Quinupa relatou agora. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu acredito que ficou claro, né, em relação ao tema do RH, né, que lida com relação à segurança diretamente com o público de Rio Branco, certo? Tá, eu só não acompanhei, mas esse público não foi transferido para Toledo? Isso mesmo, conselheiro. Oficialmente não, oficiosamente sim, senhor conselheiro. Porque aqui tem um processo de transferência, o protocolo que trata, né, dessa transferência ainda está em construção, está pendente, porque a proposta lá é criar minimamente os critérios que já vinham sendo adotados aqui. Então, estão passando por capacitação ainda, né? Estão enfrentando as mesmas situações daqui. Por exemplo, implante não tem, né, dispensação de medicamentosa para pessoas vivendo com HIV e AIDS. Não, né, é uma pauta que está sendo levada para lá também. Eles acreditam que lá seja possível, seja mais fácil resolver essa situação. Remissão pela leitura também não tem, escola não tem. Então, são esses os critérios apontados, né, para que se torne um centro de referência, minimamente. A palavra, conselheiro William. Então, quer dizer que hoje os 2 locais estão recebendo o público LGBT. Seria isso, conselheiro? Não, oficialmente não estão sendo direcionados mais para Rio Branco do Sul. Mas não tem nenhum documento que registre isso, né, que fundamenta essa transferência. Ok, entendi. Não, sem comentários, então, em relação ao que opinou o membro conselheiro, em relação ao... Se todas as pessoas que estão custodiadas em Rio Branco, elas são, né, mulheres transexes, então acredito que deve, por analogia ao mesmo, né, que fosse uma unidade prisional do sexo feminino, acredito que é cabível, sim, o entendimento, né, de que o trato com a segurança deve ser exclusivamente de pessoas, agentes, policiais penais do sexo feminino. Ok, conselheiro William. Mais alguma consideração? O conselheiro Antônio. O parecer já foi aprovado, será encaminhado, então, ao senhor secretário e para a providência junto ao diretor do Departamento de Polícia Penal. Conselheiro Iara, gostaria de se manifestar sobre esse tema? Ok, vou passar a palavra, então, agora para a conselheira Iara. Seja bem-vindo, conselheiro Iara. Se tiver relatório de médico, conselheiro da comunidade ou de inspeção, possa proferir seu parecer. Só lembrando que o microfone da conselheira está desligado. Está com a palavra, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, eu estou substituindo a doutora Beatriz, que está em férias, e ela havia me passado uma tabela que, com o número do processo, teria um pedido de concessão de indulto,
estava no nome dela na tabela, mas o conselheiro Quinupa relatou. Conselheiro Quinupa, o senhor pode só confirmar comigo? É o processo 0012-325-14-2012-816-0083. O interessado é Edson Henrique Mudrec Aldemon. Eu fiz a manifestação, mas eu vi que agora ele tinha feito a manifestação também. Sobre indulto, né? Conselheiro Yara, sobre indulto, né, do Edson? É isso Eu mesmo. Edson Henrique. Edson Henrique Mudrec. O começo é 0012-325. Esse que você tem? Esse mesmo. Então eu relatei esse, mas eu já havia feito parecer, então eu não tenho mais nenhum para apresentar. É que na tabela que foi encaminhada, senhor presidente, está para a doutora Letícia esse processo. Está ótimo, conselheiro Yara. Está ótimo. Obrigado, então. Mais algum para relatar? Não, era só esse. Ótimo, obrigado pela presença. Então, já aproveito a oportunidade, já passo a palavra ao conselheiro Torsten. Se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade de Inspeção, possa proferir seu parecer. Seja bem-vindo, conselheiro Torsten. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde aos demais conselheiros presentes que acompanham a sessão de forma virtual. Nós temos um auto que foi distribuído, né, a SADAR, e da análise rápida do processo. Notamos que já houve decisão por parte do juiz da execução, Dr. Paulo Damas, da comarca de Cascavel, mas eu vou trazer os dados do processo e o nosso parecer para ser juntado aos autos daí, presidente. Trata-se de pedido, então, de indulto em favor de Juliano Fongaro, dos autos 00-6592-2014-8-16-0034, manejado pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, com base no decreto 7.420 de 2010. Dos autos, nós conseguimos extrair que, para o enquadramento do decreto, o Juliano Fongaro, na data, né, ele tinha apenas a condenação para os autos de 000-1578-36-2008-16-0021. A pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, pela prática de roubo majorado. Então, considerado como primário. O que dispõe o artigo 1º do decreto 7.420, que é concedido indulto às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade não superior a 8 anos, não substituída por restritivos direitos ou multa e não beneficiadas com suspensão condicional da pena, que até 25 de dezembro de 2010 tenham cumprido 1/3 da pena e não reincidentes. Até o dia 25 de dezembro de 2010, né, termo do decreto, ele havia resgatado 2 meses e 9 dias, né, superior, então, a 1/3. Não era condenado por nenhum dos crimes, né, que impediam o enquadramento do indulto e também não registrou nenhum tipo de ocorrência em relação ao comportamento carcerário nos 12 meses anterior ao decreto, portanto, se enquadrando a previsão legal. Nosso parecer é positivo à concessão do indulto, senhor presidente, motivo pelo qual também pedimos o acompanhamento do voto dos demais conselheiros da sessão. Em discussão pelos conselheiros presentes e os conselheiros que concordam, por gentileza, fazer o sinal de costume erguendo a mão. Está aprovado, conselheiro Torsten. Pode prosseguir, se tiver mais algum, por favor. Obrigado, senhor presidente. Era o que continha para esta data. Obrigado pela presença, conselheiro Torsten. Mais uma vez, só lembrando que no sistema seu do Tribunal de Justiça, todos os conselheiros e conselheiras têm acesso pleno a toda a carga distribuída ao Conselho. Então, eu já agradeço aqui antecipadamente ao conselheiro Antônio Marcos Quinupa, que ele olhou no geral e fez praticamente o parecer de todos os conselheiros. Então,
Porque o que acontece? Lá no seu, quando abre, ele aparece toda a carga distribuída ao conselho, e ali, se não tomar cuidado, a gente coloca na planilha o nome de cada conselheiro. E por isso que o conselheiro Marcos teve toda essa distribuição e relatou todos esses conselhos hoje. Mas, mais uma vez, obrigado, conselheiro Antônio. Eu que agradeço a você. Pode fazer os meus continuar também. Sem mais delongas, passo a palavra agora ao conselheiro William Zonato, se tiver relatórios de mérito, conselheiro da comunidade, ou de inspeção, possa proferir seu parecer. Seja bem-vindo, conselheiro William. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde novamente. Eu tenho 2 pareceres de mérito. Começando aqui com Bom, primeiro, os autos foram remetidos ao Conselho Penitenciário, os autos 000622936, 2019, 8, 160083, da Vara de Execuções Penais da comarca de Cianorte, para que pudéssemos nos manifestar quanto à revogação de um livramento condicional. Bom, os autos trouxeram a informação de que o sentenciado Carlos Ivanovski foi beneficiado com livramento condicional em 20 de junho de 2020. Sobreveio prisão efetuada em função da revogação do benefício que existia para Carlos Ivanovski. Trouxe aqui as ações penais da Terceira Vara Criminal de Chapecó, Santa Catarina, tomando, então, a pena que já existia, aumentando assim em 3 anos, por conta dessas novas condenações. O artigo 86, ele traz que, em relação à revogação do livramento condicional, se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível, no presente caso já transitou em julgado, por crime anterior, que é o caso, já que foi cometido tanto os 2 crimes que somaram foram cometidos em 2018. No caso em análise, com a soma da nova condenação, o sentenciado passou por um total de 13 anos e 3 dias de reclusão, sendo que até o momento só cumpriu 2 anos, 4 meses e 5 dias. Portanto, o sentenciado reincidente em crime doloso não cumpre a fração de pena necessária para atingir o requisito objetivo aí, que seria mais da metade, conforme o artigo 83(2) do Código Penal. Ante o exposto, opina-se pela revogação do livramento condicional que foi anteriormente concedido. Eu coloco em discussão por todos os conselheiros presentes e os que concordam fazer o sinal de costume, erguendo a mão, por gentileza. Está aprovado, conselheiro William. Só lembrando que esse também foi proferido pelo conselheiro Antônio Marcos Sinuco, daí ele fez um geral hoje, e foi no mesmo sentido também do voto do conselheiro William. Está com a palavra. Ok, obrigado. Nós temos o próximo também, os autos 0040 32 31 2016 8 16 0021, remetidos ao Conselho Penitenciário da Vara de Execuções de Cascavel. Os autos trouxeram que o sentenciado Carlos Henrique Ferreira Rodrigues foi beneficiado com livramento condicional em 22 de junho de 2023. Nesse caso, foi enviado apenas para a ciência da carta de livramento. Então, ciente quanto à expedição da carta de livramento em 2 cópias integrais da sentença, uma com remessa ao patronato penitenciário, a outra ao Conselho Penitenciário, nos termos do artigo 136 da Lei de Execução Penal. O termo de audiência de advertência do livramento condicional ele foi cumprido em 23 de 6 de 2023, sendo o beneficiado ciente e advertido de que o não cumprimento das condições implica na revogação do benefício, conforme 310 do Código de Processo Penal, sendo que Carlos Henrique Ferreira Rodrigues, sentenciado,
aceitou e prometeu cumprir as condições. Eu coloco em discussão para todos os conselheiros presentes. Os que concordam, fazendo sinal de costume. Está aprovado, conselheiro William. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha para a data de hoje. Obrigado, conselheiro William, pela presença. Passo a palavra, então, agora à conselheira Regina, se tiver relatório de mérito, conselho da comunidade de expressão, possa proferir seu parecer. Seja bem-vinda, conselheira. Obrigada, boa tarde novamente. Eu tenho 2 relatórios que foram feitos pelo doutor André ainda, e eu deixou lá para mim hoje para eu pegar. Um deles é da inspeção prévia da cadeia pública de Sengés, protocolo 19.962.955. As informações Que está sem som, senhor presidente. Não sei se o conselheiro está ouvindo, eu não estou conseguindo ouvir. Agora vamos fazer o teste. Agora vai funcionar. Eu que desliguei sem querer. Estava sabotando a conselheira Regina aqui. Pode continuar, conselheira Regina. Então tá, cadeia pública de Sengés, informações de 23 de fevereiro de 2023, da diretora Débora da Cruz Machado, que informa que a capacidade total de vagas é de 55, sendo a população atual de 40 presas em regime fechado do sexo feminino. A unidade conta com 2 galerias, totalizando 11 celas coletivas. Edifício inaugurado em 2018, não possui informação acerca se há alvará de construção e vistoria do Corpo de Bombeiros. Há um pátio utilizado para banhos de sol. O sistema de segurança conta com veículos, agentes públicos, banquetas, cerca elétrica e monitoramento eletrônico. Em relação da segurança, o relatório aponta a existência de equipe à distância para atuação no local em cerca de até 180 minutos. As condições gerais das celas são consideradas boas. Período de triagem estende-se pelo prazo de 30 dias, dispondo de cela para isolamento. Não tem sido aplicado o RDD e é local para o seguro. Segurança interna é realizada por policiais penais e não ocorreu fuga nos últimos 6 meses. Considerando a ausência de informação quanto ao alvará de construção e vistoria do Corpo de Bombeiros, recomenda-se a expedição de ofício à senhora diretora da cadeia pública de Sengés, questionando tal situação. Nos últimos 6 meses, ocorreu inspeção pelo juiz de execução local, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública. O relatório indicou a existência de um conselho disciplinar. O sistema de alimentação não conta com refeitórios para os presos e, quanto à alimentação, o seu fornecimento é terceirizado. Não se utiliza, então, a mão de obra dos presos para esse fim. Há regulamentação para a entrada de alimentos, sendo proibido o preparo de alimentos no interior das celas. Assistência material. Quanto ao fornecimento de itens básicos, higiene e vestuário, os mesmos são fornecidos tanto pelo Estado como também pelos familiares dos presos e conselho da comunidade. Existe regulamentação para a entrada de materiais básicos de higiene pessoal para o interior das celas e galerias. Quanto à assistência à saúde, conta com local para atendimento médico, porém não tem profissional médico disponível para prestar atendimento, sendo que há uma unidade do SUS próxima para prestar atendimento quando necessário. Não dispõe de profissional dentista para atendimento e nem de consultório odontológico na edificação. Não oferece projeto específico para a prevenção de DST/AIDS, com distribuição de preservativos e não oferta atendimento aos usuários de entorpecentes. O estabelecimento dispõe de local para advogado atender seus clientes. Os presos de triagem não recebem atendimento jurídico na totalidade e a Defensoria Pública se faz presente. Há 40 presas provisórias e há presos menores de idade. Foi juntada a lista nominal dos presos provisórios. Deve ser adotada medida para atendimento do artigo 84 da Lei de Execução Penal. Existe local para cultos religiosos no estabelecimento. Dispõe de local para atendimento psicológico social, porém não possui profissionais para tanto. A unidade oferece ainda assistência educacional de nível fundamental e médio. Dispõe de salas de aula, biblioteca, espaço multiuso para artes, além de oferecer remissão de pena pela leitura. Não são oferecidos cursos de qualificação profissional, são oferecidos trabalhos de manutenção de canteiros internos, externos e cozinha. A única PPL que trabalha por meio de convênio à empresa tem remuneração de R$ 926.
A unidade dá conta com uma diretora, uma policial penal e 12 monitores de ressocialização. Existe a participação de ONG, que oferece cursos de artesanato. Foram disponibilizados R$ 3.879 oriundos do Conselho da Comunidade Local. Conclusão, as informações trazidas a esses conselheiros são suficientes e, por esse motivo, nosso parecer é favorável à sua aprovação, na medida que esperamos pelos novos relatórios mensais a serem enviados a esse egrégio conselho. Em discussão por todos os conselheiros presentes. E aqueles que concordam, fazer o sinal de costume, por favor. Está aprovado, conselheira. Pode prosseguir, se tiver mais algum, por favor. O segundo é da Cadeia Pública de Rio Negro. As informações solicitadas foram prestadas na data de 31 de janeiro de 2023 pelo diretor Gilson Roberto Hirt, dando conta de que a capacidade total de vagas é de 24, sendo a população atual de 49 presos em regime fechado do sexo masculino. A unidade conta com 2 galerias, totalizando 5 celas coletivas. O edifício foi inaugurado em 2006, possuía varado de construção e a última vistoria do Corpo de Bombeiros foi em 2021. A pátio utilizado para banhos de sol. O sistema de segurança conta com agentes públicos, banqueta e monitoramento eletrônico. Em relação à segurança, o relatório aponta a existência de equipe à distância da Polícia Militar para atuação no local em cerca de até 10 minutos. Condições de habitabilidade, as condições gerais das celas são consideradas boas e razoáveis, exceto as instalações elétricas e hidráulicas consideradas ruins. O período de triagem estende-se pelo prazo de 10 dias, não há cela para isolamento, não tem sido aplicado RDD e há local para o seguro. A segurança interna é realizada por policiais penais e terceirizados. Não ocorreu fuga nos últimos 6 meses. Considerando a superlotação do estabelecimento, bem como as condições prediais hidráulicas e elétricas, recomenda-se a expedição de ofício ao excelentíssimo senhor secretário de Segurança informando tais fatos. Nos últimos 6 meses, ocorreu inspeção pelo Ministério Público Estadual e Corregedoria do DPEM. O relatório indicou a inexistência de um conselho disciplinar. Alimentação não conta com refeitórios para os presos, e quanto à alimentação, seu fornecimento é terceirizado, porém utiliza-se a mão de obra dos presos também para esse fim. Há regulamentação para a entrada de alimentos, sendo proibido o preparo no interior das celas. O fornecimento de itens básicos de higiene e vestuário são fornecidos pelo Estado, como pelos familiares dos presos, e existe regulamentação para a entrada de materiais básicos de higiene para o interior das celas e galerias. Quanto à saúde, conta com um local improvisado para atendimento médico e há profissional médico disponível para prestar atendimentos, além de uma unidade do SUS próxima para prestar atendimento quando necessário. A unidade não dispõe de profissional dentista disponível para atendimento e nem de consultório na edificação. Oferece projeto específico para a prevenção de DST/AIDS, com distribuição de preservativos e não oferta atendimento aos usuários entorpecentes. Assistência jurídica, dispõe de local para advogado atender os clientes, os presos de triagem recebem atendimento jurídico na totalidade. Há 10 presos provisórios, 39 presos condenados e há um menor de idade. Foi juntada a lista nominal dos presos provisórios. Existe local para cultos religiosos no estabelecimento. A unidade dispõe de local para atendimento de assistência social, porém não possui profissionais para tanto. A unidade não oferece assistência educacional. Não são oferecidos cursos de qualificação profissional, mas são oferecidos trabalhos de manutenção de canteiros internos, almoxarifado, barbearia, faxina externa, lavanderia, manutenção e rouparia. Quanto a recursos humanos, conta com um diretor, um policial penal e 10 monitores de ressocialização. Foram disponibilizados R$ 1.952,61 oriundos do Conselho da Comunidade Local. Conclusão. As informações trazidas a esse conselheiro são suficientes e, por esse motivo, nosso parecer é favorável à sua aprovação, na medida que esperamos pelos novos relatórios mensais e serem enviados a esse grande conselho. Já aproveitando a discussão, a palavra, conselheiro. Eu achei interessante, a senhora informou que o conselheiro informa que existe um menor preso na lei. Nessa daqui e na outra também. Nas duas tem menores de idade. Aqui tem um e aqui são mais. Peraí. Não, ele não diz quantos. Há presos menores de idade. Vai para conhecimento do secretário e a gente pode pedir depois as providências, nesse caso, né? Principalmente quando envolve menor, porque geralmente tem absência local, algo nesse sentido, né? E já trata de entendimento.
E não pode, a gente não pode, pelo menos, questionar, né, no sentido de a existência de menor ou de presa de sexo feminino misturado com masculino. Mas está em discussão ainda. Não. Conselheiro Torsten? Eu tenho observado o conselheiro Júlio, parabéns pelo relatório, que traz à luz essas informações e a cautela que a administração penitenciária tem que ter em relação a essas questões, também para não confundir, não ofender direitos daí. Obrigado, conselheiro Torsten. Aqueles conselheiros que concordam, fazendo o sinal de costume, erguendo a mão, por gentileza. Está aprovado, conselheira. Pode prosseguir, por favor. Está com a palavra da conselheira Regina. Pode prosseguir. Eram só esses dois que tinha para hoje. Ok. Também registro a presença aqui do conselheiro Joey Silveira. Seja bem-vindo, conselheiro Joyce. E já lhe passo a palavra também. Desculpe, antes de passar. Não, por favor. Já lhe passo a palavra com relação, se tiver relatórios de mérito, conselho da comunidade ou de expressão, possa proferir seu parecer. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores conselheiros. Eu não tenho nada a relatar nesta sessão. Está ótimo. Obrigado, conselheiro Joey. Restituo a palavra agora, então, ao conselheiro Júlio. Se tiver relatório de mérito, conselheiro da comunidade de expressão, possa proferir seu parecer. Existem dois, sim, senhor presidente. Bom, boa tarde a todos. Então, cadeia pública de Andirá, parecer de 2 de janeiro de 2023. Nós estamos no protocolo, que a redundância dele aí já está no sistema. Cadeia pública de Andirá. O gestor é Diego da Silva Pimentel, relatório para a inspeção. Parecer referente ao relatório apresentado pelo responsável da cadeia pública de Andirá, gestor Diego da Silva Pimentel, informa. Segue a apresentação do relatório prévio de inspeção e estabelecimento, sendo que todas as informações a seguir foram apresentadas de acordo com o exigido pelo Conselho Penitenciário do Paraná. Desde já, é nossa obrigação lembrar que o presente parecer possui um caráter opinativo do relatório apresentado para análise, em especial sobre a sua regularidade e suas informações, cuja responsabilidade é exclusiva daqueles que a subscrevem na avaliação prévia apresentada a esse grande conselho. Dados gerais. Os dados ofertados nesse quesito dão conta de que a cadeia foi inaugurada em 1997 e sofreu uma única vistoria em 25 de abril de 2019. Unidade de regime fechado para ambos os sexos, com 6 galerias, com solário, não possui mulheres, para essa finalidade não possui umas 3 unidades. Com solário, sem refeitório para os detentos, possui sistema eletrônico de segurança, com possível gravação das imagens. Em conflito com internos, dispõe de equipe de prevenção do TOS e SOI. Poderá chegar no local em tempo de 180 minutos. Diz alguma coisa, né? Das condições de habitabilidade. Conforme as informações coletadas, as condições são ruins, deterioradas, sujas, mal iluminadas, os sistemas hidráulicos e elétricos são ruins e não preenchem condições de salubridade. Das visitas e inspeções. Em 23 de 2 de 2022, esteve na unidade a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Paraná. Junto a esta visita esteve o juiz da execução penal e o Ministério Público Estadual. Das questões disciplinares dos presos. Não existe conselho disciplinar. Não existe comissão técnica de classificação. Não existe célula de isolamento disciplinar. E não foi aplicado nenhum regime diferenciado, o RDD. Das condições de segurança. Há um lugar para presos seguro, não há lugar para presos públicos, agentes públicos. A segurança interna é realizada por terceirizados e a externa por outros serviços públicos, Polícia Militar. Houve 20 fugas nesse período. O sistema de alimentação é terceirizada por mão de obra qualificada. Não é permitida a posse de moeda corrente do estabelecimento ou qualquer tipo de
De acordo com o Ordem de Serviço 01 de 2023, é permitido preparar alimentos in natura no interior da galeria. Tabagismo não é permitido no interior da unidade. Da assistência material. É fornecido material de higiene vestuário pelo Estado. É regulamentado todos os materiais básicos de higiene e vestuário fornecidos pelos familiares. Assistência à saúde e pandemia. Existem instalações para atendimento multidisciplinar. O estabelecimento não possui serviço médico, psicológico e de enfermagem. A assistente social faz contato com os familiares através da prefeitura. Em decorrência do Covid-19, foram fornecidos todos os materiais previstos no protocolo e hoje não há ocorrência de doença no estabelecimento. Da assessoria jurídica, não existe departamento jurídico. Existe um local para atendimento do advogado aos seus clientes. Observa-se que existem presos condenados e presos provisórios. Do culto religioso prejudicado, não tem como. Psicologia também prejudicada, assistente social prejudicado. Do lazer, existem atividades esportivas de recreação no momento do pátio do sol. Assistência educacional não é fornecida assistência educacional e existe a remissão de pena pela leitura. Qualificação profissional. Não são fornecidos cursos de qualificação preparatória para o mercado de trabalho. Do trabalho, somente o pecúlio nos canteiros internos, ou seja, faxina interna, manutenção predial. O valor desse pecúlio é de R$ 70. Recursos humanos. Não são oferecidos capacitação para os servidores de atendimento social. A unidade conta com 3 funcionários públicos e 16 monitores de ressocialização. Os representantes dos sindicatos nunca estiveram presentes nessa unidade penal. Participação das ONGs e entidades. Esse estabelecimento não teve apoio ou participação de qualquer entidade. O Conselho da Comunidade nunca disponibilizou recursos atendendo o despacho 299 de 2023. Resumo conclusivo. O relatório da inspeção prévia da cadeia vigilar, cujo responsável de Edson Pimentel, não restou satisfatório pelas informações apossadas, que ainda são insuficientes, devendo melhorar sobremaneira. Sugerimos que comunique expressamente também ao coordenador regional a que este pertence à cadeia pública, para que tome conhecimento e proponha medidas e melhorias. Portanto, nosso parecer é favorável pela sua aprovação. Mesmo assim, sugestionamos uma inspeção em loco dessa cadeia pelo Conselho Penitenciário. Que seja conhecido o presente auto, que este seja encaminhado para o Secretário de Segurança Pública para provimento e aplicar as medidas cabíveis que o caso requer, se assim achar necessário. É o parecer ao qual submeto ao inquérito do Conselho Penitenciário do Paraná para deliberação, 28 de junho de 2023. Em discussão pelos conselheiros presentes. Conselheiros que concordam com o parecer emitido, fazer o sinal de costume erguendo a mão, por gentileza. Está aprovado, conselheiro. Pode conseguir. Se tiver mais um vídeo, por favor. Também, 18 de janeiro de 2023, cadeia pública de Astorga, gestor Miguel Henrique e Gino Costa. Parecer referente ao relatório apresentado pela cadeia pública de Astorga, do gestor Miguel, segue a apresentação do relatório de inspeção de acordo com o exigido pelo Conselho Penitenciário do Paraná. Desde já, é nossa obrigação lembrar que o presente parecer possui um caráter opinativo do relatório apresentado para análise, em especial sobre sua regularidade das informações, cuja responsabilidade é exclusiva daqueles que subscrevem na avaliação prévia apresentada para este egrégio. No referido relatório, pode-se observar que a unidade penal possui um bom dimensionamento, distribuído em setores demarcados para alojamento carcerário. Trata-se de uma unidade penal de pequeno porte, de fácil operação e gerenciamento, cujo relatório segue abaixo. Dos dados gerais. Ela foi inaugurada, não sabe-se a data, e houve uma única vistoria em 24 de março de 2015. Trata-se de uma unidade de regime fechado também para o sexo, mas não possui sexo feminino.
Possui solar e não possui refeitório coletivo. Possui sistema eletrônica, inclusive gravação de imagens. Em caso de conflitos, poderia ser chamado o DOS e o SOI, com a chegada no local de 60 minutos. Condições de habitabilidade, conforme informado, as condições de hotelaria penal são boas, somente a pintura que é ruim, e a iluminação é boa. O sistema hidráulico e elétrico são bons, prestando as condições moderadas de salubridade e segurança. Das visitas, em 8 de fevereiro de 2023, esteve no local o Ministério Público e o Conselho Penitenciário. Das questões disciplinares, não funciona o Conselho Disciplinar, há reuniões do CTC, Comissão Técnica de Classificação, não existe cela para isolamento disciplinar, não foi aplicado o LDB. Das condições de segurança, existe uma cela para presos de seguro, não existe celas destinadas a agentes públicos, a segurança interna é realizada por policiais penais e encarregados terceirizados. A segurança externa só por policiais penais. Não houve fuga na seguridade penal. A alimentação é terceirizada, sua mão de obra é qualificada, não é permitido o uso de moeda corrente de estabelecimento e não é permitido qualquer tipo de comércio no local. Conforme a Serviço 01 de 2022, CEPAST é permitido preparar alimentos in natura no interior das galerias. Tabagismo também não é permitido no interior. Se esse material é fornecido material de higiene e vestuário pelo Estado, e também é regulamentado o fornecimento de materiais básicos de higiene e vestuário pela Unidade dos Presos. Assistência de saúde. Há local para atendimento médico. Aliás, existe um local para atendimento do SUS próximo ao estabelecimento penal. Não existem programas de prevenção à saúde dos presos. Do Covid-19, em decorrência da pandemia, foi fornecido todos os materiais do protocolo, não há ocorrência de doença no estabelecimento. Ciência jurídica. Existe um local para atendimento de advogado particular. Foi observado que existem presos condenados provisórios. Todos os presos de triagem recebem atendimento jurídico. É fornecida assistência jurídica gratuita, ofertada pela Defensoria Pública do Estado, nas dependências da unidade. Culto religioso. Existe um local para a rejeição dos cultos religiosos. Assistência psicológica e social comprometidas. Sendo que a assistente social é cedida pelo Conselho da Comunidade. Ela vai lá uma vez a cada 15 dias. Do lazer. Existem atividades esportivas de recreação durante o pátio de sol. Assistência e educação. Não é ofertada assistência educacional. Qualificação profissional. Não são fornecidos cursos de qualificação profissional para o mercado de trabalho. Do trabalho. Eu trabalho somente em canteiros internos. Cozinha, faxina, manutenção, rouparia e o pecúlio de R$70. Existem canteiros externos e convênios com empresa, com remuneração até R$976. O critério de triagem para participação no trabalho externo remunerado são levados em consideração comportamento, tempo de pena a ser cumprida, tipo de crime e habilidade para o setor pretendido. Recursos humanos são oferecidos atendimento psicossocial e capacitação para os servidores votados nessa cadeia. A unidade conta com 3 funcionários públicos e 12 empregados monitores de ressocialização. Conta também com assistente social cedida pelo Conselho da Comunidade, citado. A Escola Penitenciária oferece aos servidores cursos EAD e presenciais. Os representantes do sindicato nunca estiveram nessa unidade. A participação de ONGs e entidades. As cadeias de Astorga têm a participação da Igreja Universal, Adventista Universal, somente para cultos religiosos. Contra o Conselho da Comunidade Local, este não disponibilizou nenhum recurso financeiro para essa unidade. O relatório apresentado pelo responsável da cadeia pública de Astorga, o Sr. Miguel Henrique e Gino Costa, foi satisfatório pelas informações apresentadas, que ainda são insuficientes, podendo melhorar consideravelmente com o apoio do coordenador regional. Portanto, nosso parecer é favorável para a aprovação. Mesmo assim, sugestionamos uma inspeção in loco na cadeia pública de Andirá, pelo Conselho Penitenciário. E seja conhecido o presente auto e que isso seja encaminhado para a Secretaria de Segurança Pública para o provimento e aplicar as medidas cabíveis que o caso requer, se assim achar necessário. É o parecer ao qual submeto o Conselho Penitenciário do Paraná para a deliberação, 27 de junho de 2023.
Em discussão, todos os conselheiros presentes. Os conselheiros que concordam, fazer o sinal de costume erguendo a mão, por gentileza. Está aprovado, conselheiro Júlio. Pode prosseguir, se tiver mais algum, por favor. Não, senhor presidente, era o que eu tinha. Já pegar, então, o parágrafo nos dois. Então, tá bom. Obrigado, conselheiro Júlio, pela presença. Aproveitando também, já informando a todos os conselheiros presentes, que na semana anterior, eu, o conselheiro Júlio e o conselheiro Willis estivemos presentes também na regional de Cascavel. Estivemos lá visitando a antiga PEC, que hoje tem o nome Penitenciária Estadual Tiago Borges, e a Penitenciária Industrial Marcelo Pinheiro de Cascavel também, que é a PIMP. Uma virou PET-BC e outra virou PIMP, PIMP-UP. Também tivemos presentes na junta regional, para conhecer o coordenador regional, a gente não conseguiu passar por lá, já olhei para ele, o Thiago. Mas pudemos também conhecer as instalações do Secretário Social e Patronato. Né? Com relação à penitenciária Tiago Borges de Carvalho, já vou passar a palavra ao conselheiro William para fazer um briefing para nós, por gentileza, conselheiro William, do que se trata, e na sequência já passo a palavra ao conselheiro Júlio pela experiência que teve com relação à penitenciária Marcelo Pinheiro de Cascavel. Está com a palavra, conselheiro William. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu vou trazer algumas informações e alguns dados relevantes, não tentando ser repetitivo e nem exaustivo, já que o relatório é extenso e ainda encontra-se em fase de elaboração. Bom, Cascavel toda está com gestores recentes, né? Todos os gestores, ao que concluímos, todos os gestores, diretores, estão lá desde março desse ano. Então, assim, estão com um trabalho, né? Estão desenvolvendo ali um trabalho novo, com uma intenção, né, de repente, fazer rotinas e soluções para problemas antigos. Me coube ali trazer alguns informações em relação à Penitenciária Estadual Tiago Borges de Carvalho, a antiga PEC, né, Penitenciária Estadual de Cascavel, uma unidade destinada a presos do regime fechado, e que há poucos dias tivemos aí, né, a nossa membro relatora, a conselheira Érica, né, trazendo informações importantes sobre aquela penitenciária em relação a uma carta-denúncia que foi até aos órgãos de execução. No primeiro momento, né, nós tivemos ali, conhecemos todas as instalações, né, administrativa e também de segurança, e já na entrada podemos observar que é municiada ali de um portal scanner, body scan, mas que tem um problema que depois nós verificamos que tanto a gestão quanto os próprios presos, em conversa com alguns, né, tem uma certa insatisfação inclusive da gestão, né, quanto a demora na entrada dos visitantes. Isso tem causado algum, enfim, problemas internos de convivência mesmo, né, já que... Desculpa, não ouvi. Não, está tranquilo, conselheiro, que a janela está aberta, que você quiser. Ok, muito obrigado. Então, o que tem acontecido lá é que eles estão com demanda judicial, inclusive, né, em relação a qual é o ambulatório, o local médico que vai inspecionar as visitas, caso haja alguma, de repente, alguma dúvida quanto a objetos internos, né? Ali quando passa pelo body scan. O UPA, que é o local, acho que a grande maioria do estado leva, né, essas mulheres visitantes para uma inspeção, quando elas assim desejam, lá em Cascavel tem se negado a fazer esse trabalho. E então eles oficiaram o juiz da vara de execuções penais e estão aguardando ali uma manifestação.
estão com problema de algemas, né? Eu realmente acreditava que esse já era um problema superado no estado, mas eles estão com falta de algemas, isso implica também na movimentação deles, né? Enfim, isso com relação ali à segurança de imediato. Vamos, né, talvez dar alguma sugestão em relação a essa questão, em especial ao treinamento de policiais na operação dos body scan. Talvez seja um dos problemas ali de atraso, né? Enfim. Quanto à inspeção de visitas, inspeções e visitas realizadas, me parece que os órgãos de execução de Cascavel têm sido presentes. As rotinas de CD e CTC têm sido realizadas. A alimentação, tanto pela gestão quanto pelos presos, mostrou certo desconforto. Muito embora nós recebemos, né, estávamos presentes quando chegou a alimentação no almoço e pudemos fazer ali uma inspeção in loco no Marmitex e vimos que tanto aparência quanto peso e quantidade individual e total, inclusive a temperatura, estava de acordo. A empresa lá é a Bom Deguste. Nós ficamos, num primeiro momento, acredito que isso também é a opinião dos demais, depois nós vamos fazer um relatório conjunto, mas a saúde do local, da unidade, acho que estão muito bem servidos, né, quanto à assistência à saúde, já que lá funciona o PNASP já há uns 4 ou 5 anos, né, que é o plano nacional aí em que o governo federal manda recursos para o município para que eles possam preencher ali o quadro de profissionais de saúde quando esses não existem. E nessa unidade, olha só, eles só tinham um auxiliar de saúde, né, um auxiliar de enfermagem e um técnico de enfermagem. E agora, por conta do PNASP, eles têm enfermeiro, técnico de enfermagem, um técnico de enfermagem, tem médico, tem psiquiatra 2 vezes por semana, o médico todos os dias, né, dentista, né, o profissional odontólogo todos os dias, farmacêutico e até auxiliar de saúde bucal. Então, assim, é uma equipe que está completa, né, em relação à saúde, e é o sonho aí de todo gestor ter uma equipe dessa, já que não é, infelizmente, a realidade da grande maioria. Então, inclusive, eles prestam até um auxílio para as unidades do lado e até para a cadeia pública, né? Vimos que as enfermeiras estavam atendendo também a cadeia pública lá da cidade. Em relação à assistência educacional, mais de 300 alunos matriculados, né? E aí, somando também a remissão pela leitura, a gente passa de 430 pessoas dos 1.070 que tinha no dia da inspeção, né, matriculados. Temos biblioteca, sala de aula. Né? Em relação ao trabalho, também foi um ponto positivo. Acho que eu particularmente fiquei até surpreso com a quantidade de canteiro de trabalho para uma penitenciária de regime fechado. Lá tem uma particularidade, né? Os presos do regime fechado têm autorização do juiz da VEP para trabalhar, inclusive em canteiro externo com empresa particular. Né? E soma-se ali, né, quase 400 presos ali trabalhando nos canteiros internos e também externos, ainda que uma unidade de regime fechado. E quando nós conversávamos com os presos, fiz questão de todos eles que eu falei de maneira aleatória, né, escolhemos ali, queríamos saber, né, o que tem de interessante que possa ser elogiado pela gestão e aquilo que merece melhorias. E acho que o trabalho assim foi unânime, né, no sentido de que houve um aumento significativo, estão todos satisfeitos assim que todos que têm condições de trabalhar estão trabalhando. Eles estão tendo hoje um problema de espaço mesmo interno ali, né? Precisam de mais canteiros para poder oferecer mais vagas de trabalho, já que todos existem, os empresários que estão lá querem ampliar os canteiros. Enfim,
talvez ali de mais relevante, né? Seriam essas as informações. Tem uma particularidade, eu não tinha visto ainda no sistema, talvez Torsten, né, possa confirmar se já viu também em outros locais, mas eles fazem quando é o velório, né, de um ente ali querido, previsto na lei de execução penal, e o deslocamento é inviável, eles fazem ali uma videoconferência rápida ali com a família, né, em loco, ali no momento do velório. Isso também eu não tinha visto ainda, achei interessante, talvez até possa ser ampliado, né, porque realmente é um direito, mas que depende muito, né, da oportunidade e conveniência em relação ao gestor, no sentido de que às vezes não é possível, né, por conta do tempo mesmo, e demanda uma escolta, bem complexo esse tipo de saída, né, de permissão de saída. Enfim, presidente, era de maneira resumida, basicamente. Né? Obrigado, conselheiro William. Passo a palavra para o conselheiro Torsten. Presidente, conselheiro William. Em específico, essa última observação em relação aos velórios, né? Uma liberalidade atribuída, uma responsabilidade atribuída ao diretor da unidade, né? Sem necessidade de prévia autorização judicial em caso de falecimento. Já ocorreu, sim, em outras regiões do estado, nós tivemos outras oportunidades que foi permitido fazer essa videoconferência para acompanhamento em algum momento do velório ou até do momento do enterro de algum parente, né, de primeiro grau de pessoa privada de liberdade. Isso já ocorreu. Que bom que essa prática está sendo executada, que realmente ela pode poupar, né, a administração da necessidade de você deixar de fazer uma escolta para um hospital, por exemplo, né, para atendimento médico de uma pessoa privada de liberdade, e ao mesmo tempo conceder, né, a pessoa privada de liberdade de acompanhar e até de dar o último adeus aí ao ente querido. Então, isso é uma questão bem interessante aí que a gente tem que resguardar em termos de direito e dignidade da pessoa custodiada. Cascavel desenvolveu bastante trabalhos em termos de ressocialização, né? Acredito até que tenha sido um dos motivos pelo qual tenha transferido para aquela região oeste os presos que estavam custodiados em Rio Branco, justamente para uma questão de dignidade. Eu creio que a questão deve ser resolvida, a questão de ofício, né, de organização do serviço. Torço para que isso, conselheiro Pinuca, né? A gente torce sempre pelo aperfeiçoamento do serviço penitenciário. Mas isso mostra, na verdade, também o quanto é importante a visita em loco das unidades penais e acompanhamento do serviço, para a gente poder ter a real dimensão de como está sendo executado. Essa semana nós tivemos aqui, até fazer um relato breve, senhor presidente, com mais conselheiros, peço a paciência do senhor, que nós tivemos o encontro dos secretários de administração penitenciária do Brasil. Né? É um tema carente ainda em todo o território nacional, a organização de serviços penitenciários. Né? Nós passamos aí recentemente por um processo de organização da instituição Polícia Penal, né? Nós estamos ainda passando por esse processo. E esse tema, sistema penitenciário, não é carente somente no Paraná, é em todo o Brasil. E boas práticas, elas devem ser propagadas, né? Nós temos que observar essas boas práticas. Assim como aquilo que não está sendo de boa prática, tenho certeza, mais uma vez, voltando ao caso da preocupação do conselheiro Pinuca, que eu acompanhei bastante, a implementação desse tipo de política aqui no estado do Paraná, de realmente ter a cautela de individualização, de perfis de presos, separação, classificação de unidades penais, e se não der certo, então que se retome ao status anterior. Então, aquela boa prática, se estiver funcionando, que seja valorizado. E o que não der certo, que a gente possa corrigir. O estado do Paraná ele tem sido pioneiro, né, em termos de não ter medo de enfrentar reorganizações administrativas. Você já acompanhou até recentemente a reestruturação administrativa que foi amplamente discutida na Assembleia Legislativa,
de melhorar as instituições, né? Você está, por exemplo, a Polícia Civil evoluiu muito nos últimos anos aqui no estado do Paraná, assim, qualitativamente, resolvendo, inclusive, ajudou, inclusive, na atuação de apurações de crimes, em situações que há muitos anos estavam paradas, a transferência da custódia de presos para a responsabilidade do Departamento Penitenciário, que eu entendo que é lógico e é perfeita a execução disso, mas a estruturação e instrumentação da polícia científica, da própria polícia militar. Então, a gente vê isso um aperfeiçoamento. E a gente torce para que o sistema penitenciário siga nesse mesmo caminho. Como eu falei, Cascavel, essas boas práticas apresentadas, inclusive aquelas que são feitas, né, a costura, né, a construção para atender os PETs, né, amplamente divulgados, os bonecos que eram feitos que eram doados dos hospitais públicos da região de Cascavel, são práticas que estão sendo desenvolvidas aí já há algum tempo, mas que se potencializam, e a gente, né, parabeniza a equipe da região de Cascavel pelos trabalhos realizados. E que bom que o sistema penitenciário, Conselho Penitenciário esteve lá acompanhando as demandas aí. E tenho certeza que o que foi identificado como é necessário o aperfeiçoamento, o acompanhamento do Conselho ajuda, né? Até com uma questão que foi citada em um recente, uma demanda jurídica, né, um mandado de segurança, que foi provocado o Conselho a se manifestar. O quanto é importante o Conselho estar participando, se manifestando, ainda que não seja de competência expressa na lei, mas que seja de forma consultiva ainda, né, para que se manifeste, porque o Conselho ele é heterogêneo, composto de diversas instituições que atuam desde a parte da persecução criminal, acompanhando a parte da execução penal, né, no processo de execução, e que, então, essa pluralidade faz com que a gente possa ter um ponto de vista a auxiliar aí as administrações penitenciárias. Assim, hoje estou na direção de imunidade penal, eu vejo que um relatório prévio de inspeção que foi realizado na PEP, e eu quando comparo hoje na PEP, uma direção que estou lá atuando, quando eu comparo os resultados que nós alcançamos hoje, serve inclusive de parâmetro, né, para que a administração realmente possa ter esses parâmetros e se aperfeiçoar com base nas contribuições, e o Conselho Penitenciário tem feito isso de forma muito presente. E os nossos cumprimentos a todos os demais conselheiros. Obrigado, conselheiro Tocha. Até enquanto o conselheiro Tocha estava relatando, né, complementando o relato do conselheiro William, eu estava tentando procurar a foto do canteiro de trabalho lá, aqui no celular, fazer muita foto, eu não consegui achar aqui para poder distribuir no grupo, assim como distribuir a da cadeia pública de Cascavel, que nós também tivemos presentes, que vou falar por último. Eu vou passar, sem mais delongas, aqui a palavra para o conselheiro Júlio, para que tire suas noções iniciais lá da PIMP, da Casa Industrial. Nós tivemos presentes também lá, para que o clima, só voltando atrás, lá na antiga PEC, que é a PPC hoje, o clima de entrada na unidade, não sei se o conselheiro William ter visto, mudou 100%, para não falar 300%. Antigamente você entrava numa unidade tensa, pesada, insalubre, no sentido de pessoas, tanto os agentes públicos que eles estavam trabalhando, quanto as pessoas que estavam custodiadas. O clima mudou, pelo menos para mim, da experiência anterior para essa, 300%, por ser muito bom. E a PIP era a PEC. A PEC, que hoje é a PTDC, que é a antiga PEC. Aquela que era pesada, teve a rebelião, que queimaram. Maiores. E fizeram na comunidade, o clima lá agora está outro. Mudou muito. 300% na minha visão, né? Cada um tem a sua sensação, né? Mas, em virtude dos canteiros de trabalho que foram abertos, da produção dos presos, estão produzindo lá em canteiros externos, ganhando, como muitos deles relataram, a gente está trabalhando, não está com a cabeça vazia aqui no cubículo, está ganhando lá os R$1.000 e ainda está colaborando com a família. Está com a palavra, conselheiro Júlio, sobre a PIMP agora. Pois eu diria, como fundão de cadeia, eu tenho uma ideia totalmente diferente com relação ao que o conselheiro Tocha falou, porque quando você está numa administração, você consegue enxergar a coisa de cima para baixo. Agora, quando você está lá no fundo da cadeia, você consegue enxergar para cima, você vê bastante coisas, bastante situações obtusas que falham um pouco a administrabilidade. O que eu pude observar
que o agente penitenciário, que hoje é Polícia Penal, ele precisa realmente de uma formação superior em várias áreas. Normalmente, o agente penitenciário procurou ir para o lado do direito, que era o que mais condizia com a formação e com a atividade. Mas leva engano, precisava ser desenvolvida o gosto pelo serviço social, psicologia, psiquiatria, até na área médica, odontologia, porque não medicina. Mas, infelizmente, isso é difícil. Hoje, no sistema penitenciário, hoje, na Polícia Penal, não existe uma política voltada a estimular o profissional que trabalha dentro de uma unidade carcerária. Então, o que se pode observar é que aquele cara que está no fundo da cadeia, ele tem uma série de reclamações a fazer com relação a quem está na frente, né? Com relação às chefias. E nessa visita eu tive a oportunidade de deixar um pouco os setores dos canteiros de trabalho, que estavam muito bem observados pelo conselheiro William, pelo presidente Campucci, mas eu queria conversar mais com o preso e com o funcionário. E olha, vai passar muito tempo, mas as conversas sempre serão as mesmas. Dificilmente um gestor ou um diretor vai agradar a todos. Dificilmente. Então, essa história de dizer que está se modificando alguma coisa para beneficiar o preso é uma estrutura muito difícil de acontecer se não for o caso de uma penitenciária industrial onde você trate o preso, consiga trazer o preso para uma equipe multidisciplinar, consiga avaliar o preso, e normalmente o que se pode ver é o preso já em fim de carreira, cumprimento de sua pena, ele indo para uma penitenciária industrial, como nós vimos, como diz o presidente, 300% melhorou depois que ele esteve lá. Mas o início deve ter sido muito difícil, porque para selecionar um preso, para colocar dentro de uma unidade, primeiro tem que verificar o comportamento, verificar o crime, o tempo da pena, seus vícios, os seus hábitos. É impossível, num universo de 300 pessoas, ninguém fume. Impossível. Mas as pessoas estão lá, não podem fumar, não podem, as atividades são reguladas, são vigiadas 24 horas. Se ele suscitar em pensar em alguma coisa, ele é regredido, ele vai para o regime fechado, ele sai do regime semi-aberto, vamos dizer assim, vai para o regime fechado. E como a gente teve a oportunidade de ver na cadeia onde houve a rebelião, a PEC, lá é muito mascarado, que pode se observar. Né? Eu acredito que sabiam que nós estávamos indo para lá, que nós íamos visitar. O chão foi limpo, foi colocado o pessoal em determinados setores, que para a gente que conhece a cadeia sabe que aquilo ali foi montado. E foi para jogar uma areia no olho do profissional, né? Então, tem muita coisa que a gente podia observar de outra forma. E eu converso com o funcionário. O funcionário relata fatos que não poderiam ser até explicados aqui. Então, a experiência diz que é necessário, sim, primeiro, cuidar do profissional que está cuidando do preso. O preso ainda só é lembrado em época de rebelião. O servidor que custodia esse preso também só é lembrado em época de rebelião. Os seus valores são aflorados nesse momento. Então, deu para observar 2 tipos de funcionário. O da cadeia industrial, que são caras selecionados, funcionários selecionados. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei até um marinheiro, um fuzileiro naval, trabalhando como inspetor dessa cadeia industrial. E os outros funcionários, se vocês observarem, todos eles assim de uma aparência limpa, uma aparência bonita, uma aparência tranquila, diferente da PEC. Outra coisa, muito terceirizado dentro de uma unidade penal fechada. Muito terceirizado. As pessoas reclamam que o terceirizado ele veio para ajudar. Na verdade, ele não veio para ajudar, não. Ele veio para criar um problema. Vários problemas. Diferença salarial, a hierarquia não é a mesma, o trabalho deles não é o mesmo, entendeu? E isso cria uma série de problemas que, na sequência, a gente observa. Falta de comprometimento com a coisa pública. Enfim,
Ele quer se igualar ao policial penal, e isso vai ser muito difícil acontecer. Um é seletista e o outro é concursado. Então, existem muitas diferenças entre o servidor público que está no fundo da cadeia ou aquele servidor público que está lá na frente com todos os holofotes à sua disposição. Um fala o que pensa e o que acha, e lá no fundo da cadeia a gente vê outra realidade. Não é bem assim como a gente está relatando. Existe uma diferença muito grande, muito grande. A observação deverá ser feita mais rigorosamente. É um pouco de brilhantismo dos diretores e dos coordenadores, gestores regionais. Existe uma vaidade muito grande. Nós tivemos a cadeia pública de Cascavel. Para mim, aquilo tinha que ser fechado imediatamente. Fechado emergencialmente. Aquilo não existe mais aquilo ali. Gente, pessoa pendurada nas galerias, sujeira, imundície, cheiro horrível. Então, aquilo ali não, aos meus olhos, funcionário público de galeria, 35 anos dentro da cadeia, aquilo ali, para mim, era para ser fechado. Eu acho que quem trabalha ali é louco. Quem trabalha ali é louco. É responsável por tudo. E para azar ainda, dentro do pátio, de um carro com placa do Paraguai. Meu Deus, só posso pensar muita coisa. Eu posso pensar muita coisa. Um carro com uma caminhonete nova com placa do Paraguai lá dentro. O que fazia lá dentro? Ah, isso é uma doação. Gente, dentro de uma cadeia, num lugar penal. Então, uma das coisas que eu chamei a atenção do conselheiro William, a explicação que nos deram foi que era uma doação. É isso, gente. Isso não cabe, isso não entra no meu raciocínio penitenciário. Não existe isso. Né? E as pessoas são muito soltas dentro de um lugar que era para ser totalmente fechado. Então, as minhas observações, infelizmente, não são as melhores. Como, vou usar até um termo chulo, como cadeieiro, não vi muitas coisas, além das vaidades, além das proibições que os gestores impõem sobre os seus diretores. Eles impõem coisas ridículas. Por exemplo, progresso patronal, tratamento penal. O pessoal já saiu fora da unidade. Ele precisa trabalhar. E as vaidades permitem. Não vamos chamar a publicidade, por quê? E o princípio da transparência no direito administrativo. Então, o gestor não quer que venha à luz a transparência do que está sendo feito para o preso egresso, para as presas egressas. Então, o cara fica lá com medo de tomar uma atitude que poderá trazer benefício não só para a sociedade, porque a própria sociedade cascavelense já não gosta da cadeia, já não gosta da penitenciária. Aquela última rebelião de 2017, se não me falha a memória, houve as degolas lá e tal, aquilo ali traumatizou uma cidade do agronegócio paranaense. Acho que foi 2014, Torsten, me chama a atenção, ou 17, que deu a degola, foi 17, né? 17. 2014. 2014? 14? Então, quer dizer, isso aí maculou o cidadão que mora no interior, numa cidade agradável, uma cidade bonita. E nossos problemas, infelizmente, não serão resolvidos se nós continuarmos com essas vaidades aí desses gestores, que para mim não era para ter gestor, basta ter o diretor da unidade bem informado. O gestor, ele é um pavão, está tentando criar problema para os diretores. E o regime aberto, quando a pessoa está fora do sistema prisional, vamos fazer alguma coisa para esse egresso não retornar para o sistema penitenciário como reincidente. E esses bloqueios a gente tem que dar um jeito de acabar com eles. Essas vaidades aí de gestores que dominam o Ministério Público, dominam o Ministério Público do Trabalho, dominam a Assembleia Legislativa, que tem políticos na mão e cuida de 400 quilômetros. Eu fui ver a cadeia de Apucarana, também tem que fechar. É totalmente insalubre. E o cara diz que faz tudo pelo sistema, pelas unidades ao qual ele dirige. Então, era esse o meu comentário.
Obrigado. Nós estamos com a unidade PIP, né, que é a unidade de progressão, então o conselheiro Júlio tem uma experiência com relação à área que ele atuou durante o tempo que ele relatou, né, mas considerando a parte de progressão da unidade de PIP, que antigamente era PIC, a unidade industrial, né, o que, pelo menos para mim, chamou a atenção, depois o conselheiro William também pode relatar, foram os canteiros que foram abertos lá de trabalho também, por mais que tenha o que tem que ser corrigido, né, seja por gestor, seja pelas coordenações. Eu não tinha visto isso ainda também. Então foram abertos canteiros que produzem botas que exportam material para outros países, como o Paraguai, para o Chile, dentro de uma unidade penal. Então eles produzem botas de alta qualidade, produzem tags para a empresa ali local, para o negócio, produzem vários outros elementos. Eu nem me recordo agora, o conselheiro William, se lembrar, pode atravessar, conselheiro William, mas isso foi bastante... Muitas embalagens, né? Então, embalagens, né? Dia a dia, né? Lembrei. Todo mundo aqui conhece o coco bambu, né? As embalagens do coco bambu, onde é carregado os deliveries, foi feita dentro da unidade penal, conselheiro Torres. Coco bambu, e aí está lá dentro. A gráfica utiliza da mão de obra dos presos, tudo bem. Para produzir aquele material. Embalagens de condimentos é produzido lá dentro também, de pizza é produzido lá dentro também. Então, ou seja, aquela mão de obra que estava desocupada, 350 presos, hoje estão tudo trabalhando das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. Essa parte é essencial, né, de tratamento. Se isso está sendo feito hoje, imagina daqui 10, 15, 5 anos se continuar esse progresso. Porque não tem como mudar o que aconteceu de 2014 para cá, um estralo só, mas só o fato de já ter dado o passo inicial, pelo menos na minha visão, isso foi muito produtivo, foi muito esperançoso. Até por questão de registro, foram 2 rebeliões grandes também. 14 e 17. 14 e 17, foram as duas. Por isso que a gente fica nessa 14 e 17. 14 foram 5 mortes. E o engraçado é que os mesmos funcionários que estavam naquela época estão lá, um deles é diretor. Então, assim, o que trouxe bastante à tona, a gente vai depois colocar nos relatórios as fotos, as imagens, que aqui a gente compartilhou, eu compartilhei com os conselheiros somente da cadeia pública de Cascavel, e também só pela imagem você já consegue verificar se aquilo possui salubridade ou não de continuar aberta, né? Eu coloquei até foto de visualização única, justamente para a gente não correr o risco de divulgar, mas vai ser colocado no relatório de forma integral, a presa do sexo feminino no meio de 150 presos do sexo masculino, a cela especial feminina, daquela cor que vocês viram. Aquilo não existe, não deveria existir nem mais na Polícia Civil. Aí sim, em gênero, grau, né, e espécie, concordo. Mas é bom, por isso que o Conselho tem que estar lá na frente, é a nossa função, para a gente saber o que está acontecendo e trazer isso à tona. É a luz, né? É a luz. Bom, Só até uma complementação das informações a respeito do PENASP. O PENASP é um programa, né, que ajuda na parte da atendimento da área de saúde. Cascavel é um município que aderiu e habilitou o programa. Você faz uma inscrição para depois se habilitar o programa, né, dentro da execução. O que impede que alguns municípios, às vezes, eles aderem, mas eles não habilitam por conta das limitações da lei de responsabilidade fiscal em relação ao pagamento de pessoas. Se você estiver segurando Cascavel, conseguiu lá sua inclusão, o município tinha margem para fazer essa contratação do pessoal e atende bem. Outros municípios do estado, eles veem o impacto na folha de pagamento, eles têm dificuldade na habilitação desse programa em relação ao PENASP. Piraquara tem, conselheiro Torsten? Piraquara, ele se inscreveu, me parece que ele chegou a realizar esse convênio, só não habilitou ainda. Então, ele está talvez eles estejam realizando essa adequação de cálculo em relação à sua folha de pagamento do município. Eles entram na folha de pagamento de servidores do município. Daí o município contrata e cede os servidores para atuar nas cadeias, nas penitenciárias. Mas até em relação ao comentário do comentário e parecer do conselheiro Rui, entendo e valorizo o comentário pela experiência que o conselheiro traz,
E a visão de realmente você ter a cautela, o cuidado de cuidar daquelas pessoas que trabalham dentro da unidade penal. Né? O impacto, a gente sabe, no fundo da penitenciária, ele é muito grande. E se esse servidor não tivesse cuidado, né, ele não consegue fazer a sua função de imagem que a pessoa custodiada precisa ter para poder ter a cautela. E aí, bem citado, aproximar toda uma missão técnica de classificação, né, um complexo Lá na total, PEC, lá, nessa para a gente PEC, entender a diferenciação. o setor de bola, 68 presas trabalhando, 52 tesouras, 2 facas. Não é? Se não mexe dentro, como a gente chama, se não bacolejão naquele lado da gamininha, que é fundão de cadeia, não é mesmo? O Conselho Distrital Comandante? Essa das bolas lá no PEC, lá na. Acho que travou, né? Sim, eu não estou escutando. Caiu Deus, o lado. acho que esteja sendo beneficiado direto ou indiretamente da família dele, isso é perder a mão muito forte para o Estado, no sentido de existe faca, existe tesouro, existe instrumentos cortantes, É né? mistura na sala de enfermagem. E realmente, só que é uma coisa que é uma função, tem os canteiros, as empresas reformam o local, deixam bonito, deixam o ambiente salubre para o preso trabalhar. Então, se aquilo ali não estiver bom, tem muita gente que aqui fora não tem aquilo que muita gente viu. Muitos canteiros existentes lá dentro não existem aqui fora. É uma verdadeira fábrica. O CTC lá funciona, né? Então, quer dizer, quem está fora para entrar no CTC para conseguir tirar o lugar do outro é difícil. Só lembrando ali o conselheiro William Zonato, que pediu a palavra, conselheiro? A palavra. Sim, senhor presidente. A palavra, fica à vontade. Okay, só avisando que acho que o lado que está o presidente aqui, caiu a imagem para nós aqui, tá? Mas se me permite, eu gostaria de comentar sobre o PNASP. Está me ouvindo? Ok, estamos já ouvindo sim. Ah, ok. O PNASP veio como uma revolução assim no sistema prisional. Como o conselheiro Thorsten disse, infelizmente as prefeituras ainda elas fazem conta e o recurso que vem da União talvez não seja suficiente, né, para pagar todos esses profissionais, valiosos profissionais ali que atuam. Como eu disse, em Cascavel temos até psiquiatra, né, coisa que nós não tínhamos nem no CMP há pouco tempo. Enfim, Foz do Iguaçu, infelizmente, é um município que nós tentamos já nas gestões anteriores e a gestão atual está lutando para conseguir formalizar o PNASP. Mas olha só como que isso reflete negativamente até na saúde da população, né? Porque hoje nós temos 7 presos internados em Foz do Iguaçu na rede pública de saúde. Cascavel, na data da visita, claro, temos que levar em consideração a quantidade de presos das regionais Foz e Cascavel. Mas lá não tem histórico de internação, né? Aqui nós temos um histórico, né, muito desagradável e grande de presos internados por questões muito simples e que um profissional poderia tratar dele dentro do sistema, né? Como não tem, né, nós não podemos ser omissos, temos que encaminhar sim para o sistema público de saúde, mas que acarreta em, olha só, tomar vaga da população, também uma questão atrelada à segurança local, né, da população, já que pode ocorrer ali eventualidades de todos os tipos, né, por conta desse preso internado num local que não é propício, não é próprio não tem estruturas de segurança. O hospital é aberto, né? Enfim, só esse comentário, né, que espero que em breve todas as regionais consigam buscar enfim, completar o seu quadro de saúde, né, é o ideal. Estamos custodiando pessoas e o mínimo que precisamos fazer, né, é proporcionar o atendimento à saúde. Obrigado, conselheiro William. Bom, já convido os conselheiros presentes para a próxima reunião do dia
dia 26, próximo dia 26, mesmo horário, da forma híbrida também. Nós vamos já também programar a visita em loco para as regionais de Toledo, Pato Branco e Francisco Beltrão. E ali em volta também tem mais uma cidadezinha. E também vamos programar aí para os próximos dias uma ida até o CMP também, uma inspeção. Daí todo mundo pode se combinar aqui um horário, sair, se deslocar até lá, para a unidade mais próxima, né? A gente poder também verificar como está a realidade lá do CMP. Eu agradeço a presença de todos, aqueles conselheiros que também justificaram suas ausências, em virtude de férias ou licença, a conselheira André, por exemplo, a nós, a conselheira Érica Hartmann, a conselheira Letícia também, e aos demais conselheiros, obrigado pela presença de todos. E já convidando e esperando para a próxima reunião. Declaro então encerrada essa sessão ordinária do Conselho, na data de hoje. Obrigado pela presença de todos e até a próxima. Tchau, conselheiro William, obrigado, conselheiro Joey. Próximo. Tudo de bom. Boa tarde. Tchau, tchau. Próximo.